exatamente isso que você leu, você não leu o título desse vídeo errado. Eu acho que você não tá preparado pra isso e sinceramente eu também não tava, e até me arrependo de ter conhecido esse mangá. Porque imaginem só se Majou Taisen fosse um mangá adulto, com cenas muito mais suspeitas, picantes e bem reveladoras. Como será que seria esse mangá? Bem, esse mangá é exatamente o que vamos falar hoje, que foi retirado direto das profundezas de um baú amaldiçoado, que combina um torneio entre figuras históricas que todos os fãs de Shumatsu, Majou, Tenkaichi e afins têm em comum e são obcecados. Eu nunca vi coisa igual. Junto com uma arte muito bem feita, sinceramente, em alguns lugares até demais. E o nome desse mangá amaldiçoado, ou não, né? Depende se você gosta dessas coisas, é o Ranking das Vilãs, ou Villainess Ranking. E se o nome não for óbvio o suficiente, ele tem a ver com mulheres históricas que são consideradas vilãs por algum motivo. E nesse mangá, elas vão, obviamente, participar de um torneio no submundo para poder receber um prêmio de realizar um desejo que pode ser exatamente o que ela quiser, não importa o que seja. Aquele sisteminha normal que todos nós estamos acostumados de no final ter algum prêmio maravilhoso, uma recompensa. Mas o fundo do iceberg desse mangá ainda vai muito mais embaixo do que você pode imaginar. Tudo começa da forma mais normal possível, com a apresentação dos personagens, das bruxas, assim como Majou. Brincadeira. O mangá não é tão normal pra começar desse jeito, ele é bem diferente. Ele começa, na verdade, com um gado. E eu não digo aqueles normais que ficam elogiando e curtindo fotos de menina aleatória no Instagram. Esse aqui é o Gado Supremo. Ele é otaku, tem dinheiro e ainda persegue mulher que não é afim dele. E mesmo depois de ainda por cima ser rejeitado e enganado, ele quer que a mulher goste dele. Por que simples? Porque ele é burro. E ao decorrer desse capítulo, vocês vão perceber que esse pequeno traço de personalidade bem específico dele fica cada vez pior a cada página. E como eu disse, o capítulo começa com um pequeno gadinho sendo rejeitado depois de perder, não 10, não 20, não 100, mas 50 milhões de ienes pra mulher. Se eu perdesse todo esse dinheiro, podia ser quem fosse de qualquer raça, de qualquer lugar. Não ia ver o sol nascer no dia seguinte. Mas enfim, vamos falar da burrice desse coitado mais pra frente. O nosso menino de ouro se chama Kujimaru Otori. Iremos chamá-lo só de Otori porque é muito mais simples. Ele é um otaku e mangaka de sucesso, que subiu na vida quando uma história dele de realizar desejos ficou muito famosa, e ele inclusive até apareceu na televisão. Ou seja, ele é mais famoso do que 90% do povo que tá vendo esse vídeo agora. E por uma mera coincidência, não é mesmo? Assim que ele apareceu na TV, uma menina se confessou pra ele. Meu Deus, quem diria? Uma mulher surgindo magicamente aos seus pés falando que te ama menos de alguns dias depois de você aparecer na TV sabendo que é rico e famoso? Super normal, não acham? Pois o nosso protagonista achou que era normal, já que ele é burro e sempre foi aquele nerdolinha isolado da vida. Daqueles nerdolas bem típicos, que você vê em qualquer filme americano fazendo o dever de casa daquele jogador, pegador de líder de torcida. E como nós vimos, ela só queria o dinheiro dele. E quando conseguiu, meteu o pé, já ensinando pras meninas como se fica rica em menos de uma semana. Mas o coitado do Tori não acredita que ele, o cara famoso, o mangaka de sucesso, poderia ser rejeitado por uma mulher, ainda mais essa que se chama Rika. E queria tentar resolver isso falando com ela pessoalmente, porque pra ele, ela não é uma vilã cruel que engana homens só pelo seu dinheiro, sendo que foi exatamente isso que aconteceu. E então, no meio desse monólogo do Tori, aparece uma mulher bonitinha, fofa e nada suspeita no seu quarto em cima da sua cama, falando que a menina que o deixou, na verdade, era bem normal, já que enganar homens não é algo fora do comum. Mas diz que é perda de tempo ele tentar convencê-la, porque ele não vai conseguir nem a mulher, muito menos o dinheiro. E a moça que vos fala era ninguém mais ninguém menos do que Maria Antonieta, que parecia ter saído direto de um anime de garotas mágicas com roupinha fofinha e tudo mais. Mas preparem, tá? Porque de fofinha, essa Maria Antonieta não tem nada. E o cara, achando que tava doido, como sempre, falou que uma vilã como ela, que morreu na guilhotina, não poderia entender os sentimentos de uma garota boa e pura como a Rika. Sim, boa e pura, a mesma que roubou o dinheiro dele, claro. Mas ela joga na cara dele que ele estava mentindo pra ele mesmo, e ela queria ouvir seus verdadeiros e mais honestos pensamentos. E para fazer isso, ela abre sua própria expansão de domínio, igualzinho algumas bruxas de Majou Taisen conseguem fazer. E lá o autor estava exatamente no mesmo lugar em que ela já esteve uma vez, executado na guilhotina, assim como ela, pelo crime de forçar um relacionamento com uma moça, a dando dinheiro e esperando alguma coisa em troca. E depois disso é que começa a brincadeira de verdade.
onde a fofinha, bonitinha, cuidadosa Maria Antonieta vira de repente uma ceifadora com um decote levemente baixo demais, pra não falar outra coisa, e com uma saia que não cobre quase nada de seus glúteos. Se passa um vento ali, ela nem precisa mais dessa saia. E ela se apresenta como uma vilã, e que destruir o país, seduzir um rei e enganar um povo são credenciais de uma verdadeira vilã. A 31ª na lista das vilãs, a rainha da guilhotina, Maria Antonieta. E enquanto esse mangá explica um pouquinho do passado dela e também um pouco de sua habilidade de recriar esse reino de terror dos tempos antigos, temos mais uma cena onde um pouco de censura terá que ser usada aqui para esse vídeo não sair do ar do YouTube. E olha que a gente nem tá na pior parte do capítulo ainda. E então, depois de praticamente enfrentar quase a morte, o Otori fala seus verdadeiros sentimentos, de que ele amava a Rika e que realmente ele queria uma certa recompensinha ali em troca dos presentes do dinheiro, se é que me entende, mas ele não tinha confiança no valor dele mesmo, apenas confiança no dinheiro que ele tinha, mimando ela, dando dinheiro e assim por diante. E então, ele foi poupado de perder sua cabeça, porque segundo Maria Antonieta, o marido dela, Rei Augusto, era igualzinho ao protagonista, que não acreditava no próprio valor e ficava dando dinheiro e presentes a Maria, o mesmo homem que a fez chorar e foi executado por causa da mesma. Um momento verdadeiramente triste, emocionante, bem sentimental até, e ela do nada começa a tirar a roupa na frente do prota. Por quê? Não sabemos. E quem diz que existe Rika pro protagonista agora? Ela simplesmente deixou de existir na cabeça dele, porque Maria Antonieta literalmente se jogou em cima dele sem nada, com 2 enormes painéis destacando os melões da personagem com quase nada de censura. Mais um pouquinho esse mangá aqui virava um rintão. E como se é de esperar, né? Ela foi lá e deu tudo pro prota, literalmente. É igual o Kinjaku dando tudo pelo seu plano. Pra no final, ela revelar que escolheu o Otori como seu companheiro para um torneio onde vilãs competem num ranking que acontece a cada século. E atualmente existe uma lista com 32 vilãs, pelo menos reveladas, e algumas inclusive com nomes famosos, que também estão em Majota Essen, como a Cleópatra, Mata Hari, a própria Maria Antonieta, Elizabeth Bathory e assim por diante, até porque eu não vou falar todos os 32 nomes nesse vídeo, porque alguns estão ocultos com seus títulos tampados. E ela não escolheu, coincidentemente, o nosso querido protagonista, otaku mangaka, por nada. Ela escolheu porque o seu marido, quando era jovem, se parecia muito com ele. Assim, ele pode se tornar seu par perfeito para poder extrair seu poder total e vencer o torneio usando sua bela aparência, já que essa é a maior vantagem que ela tem no mangá todo. E o prêmio para quem vencer o torneio é realizar qualquer desejo que quiser, não importa quem seja. E isso inclui também um desejo para o próprio protagonista, não só para a vilã. E você deve estar pensando aqui, se eu posso pedir qualquer coisa, eu pediria dinheiro infinito, fama, beleza, um carro, uma casa, qualquer coisa desse tipo material. E sinceramente eu não julgo, dinheiro infinito seria meu primeiro pensamento com toda certeza. Mas não o pensamento do nosso protagonista Tori, não. Ele já tem fama, já tem dinheiro, então pra que ele usaria esse desejo todo poderoso capaz de mudar o mundo? É exatamente isso que você tá pensando. Ele vai usar esse pedido onipotente para conquistar a mulher que usou ele por dinheiro e roubou 50 milhões dele. Eu acho que ele agora chegou num nível que nenhum homem jamais chegou na história da humanidade. Ele é genial. É como se você tivesse o poder de controlar todo o fogo do mundo, magma do planeta, e usasse para acender o fogão da sua cozinha toda noite e todo dia quando for fazer comida. E é claro que a Rika, nos pensamentos dele, tinha que aparecer usando nenhuma única peça de roupa, sendo censurada apenas por penas de anjo que claramente cobrem bastante de seu corpo, não é mesmo? Cobre tanto que eu provavelmente nem precisei censurar 90% da personagem aqui no vídeo, né? Vocês devem estar vendo aí. E pela mulher, o protagonista faz tudo, concordando em entrar no ranking das vilãs, enquanto no final mostra que essa Maria Antonieta aí não ofereceu o corpo dela por nada não, ela tem um planinho em mente para usar a protagonista de uma forma maligna que não sabemos ainda. E, inclusive, ela admite que ele vai estar em perigo e pode acabar sendo atacado por outras vilãs, mas que ele não vai poder se defender porque apenas uma vilã pode derrotar outra vilã. Ou seja, se em algum momento, enquanto ela estiver batalhando, ele for atacado, acabou pro protagonista, né? Mas obviamente ele está disposto a fazer tudo isso para conquistar o coração da enganadora de homens. Mas a gente nem sabe como é que vai ser esse torneio ainda, se vai ser no estilo Mahotai assim mesmo, se vai ser no estilo Shumatsu no Valkyrie. Afinal, esse mangá maravilhoso tem apenas um
único capítulo. Mas olha essa coincidência, nesse mesmo mês de abril vai lançar o segundo capítulo de Ranking nas Vilãs. Então, se vocês querem ver mais Majota Ace em versão adulta, com quase nada de censura, só pra falar que não tem, deixa um like aqui no canal, se inscreva, deixa um comentáriozinho. Vamos ver se isso aqui tem algum sentido no torneio ou não daqui pra frente, e se mais alguma mulher vai ter uma censura tão horrível quanto a Maria Antonieta teve.